Olá pessoal da Formação Continuada em Neuropsicologia. Eu sou Neander Abreu e na entrevista desse mês nós temos o privilégio enorme de contar aqui com a presença do professor Orlando Bueno. Para quem não conhece Orlando, o que é quase um fenômeno não conhecer, Orlando é professor aposentado já da Universidade Federal de São Paulo e atualmente ele é professor visitante sênior da Universidade Federal do ABC. Eu tive o privilégio de poder ter aula com Orlando durante o meu curso de doutorado, foi quando eu conheci, na verdade, uma disciplina no mestrado, e depois de ler uma quantidade enorme de coisas que o Orlando já tinha escrito e já tinha deixado aí para a gente na área da neuropsicologia. Eu tive o privilégio de poder conhecê-lo e tornar-me amigo dele, né? Então, assim, isso é uma coisa boa demais. Por várias razões, pessoal. A primeira delas é porque o Orlando ele é responsável por formar uma geração de neuropsicólogos e de pesquisadores no Brasil, trazendo conhecimento e atualização dentro da área da neuropsicologia, fazendo isso tornar uma área cada vez mais atrativa. Segundo lugar, porque é uma figura maravilhosa como pessoa, então ele tem, além da capacidade, né, intelectual e da formação que já gerou para tanta gente, ele também tem a possibilidade de fazer isso se tornar muito mais aprazível, friendly, né, amigável. Isso é muito, muito bom. O Orlando tem uma série enorme de artigos, de livros publicados dentro da área da neuropsicologia, em especial com estudos sobre memória, mas em várias outras áreas. O professor Orlando também contribuiu e vem contribuindo e continua a contribuir com a formação em neuropsicologia no Brasil. E vamos passar a palavra para ele, porque a gente tem algumas perguntinhas para fazer ao Orlando, e a gente gostaria que você acompanhasse, então, essa nossa entrevista desse mês. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Orlando, é como você vê o nascimento da neuropsicologia no Brasil e a consolidação da área no país, como é que ela tem crescido, como ela tem se consolidado. Bom, em primeiro lugar, olá a todos. Devo dizer que é um grande prazer dar essa entrevista, estando aqui com o Neander, a quem já conheço de longa data, e eu agradeço pelas suas palavras também, e agradeço pela oportunidade dessa entrevista. A neuropsicologia, vamos começar. A neuropsicologia no Brasil, na verdade, ela começa tanto o que eu sei, começa no Hospital das Clínicas, mas era só neuropsicologia clínica que atendiam, tinham 2 serviços de neuropsicologia clínica dentro, um no Hospital de Psiquiatria e outro na Neurologia do Hospital das Clínicas. De São Paulo, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Hospital das Clínicas de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Que era a doutora Cândida e a doutora Beatriz, que eram, quer dizer, praticamente lançaram a neuropsicologia clínica aqui no Brasil. Depois disso, houve, algum tempo depois, na época não fazia, né? Na verdade, neuropsicologia, trabalhava com memória já, mas com animais, memória, e eu fui fazer meu doutorado em psicofarmacologia com o Dr. Carlinho lá na Santa Casa. Depois fui para a Escola Paulista de Medicina, que hoje é da Unifesp. E aí começou a surgir, mais ou menos nessa época, um movimento para tornar a neuropsicologia no Brasil algo maior. Então, foi fundada uma sociedade de neuropsicologia, e começou a haver, né, treinamento de pessoas na área de neuropsicologia clínica, ao mesmo tempo em que se tentava o desenvolvimento da neuropsicologia, quer dizer, cientificamente, da neuropsicologia.
E foi... e nessa época já havia, então, atendimento, né, por exemplo, de doença de Alzheimer. E aí começaram a requisitar os serviços de neuropsicólogos, o que era muito, mas muito, ainda é mais ou menos raro, mas antes os médicos nem sabiam que existia neuropsicologia, os psiquiatras, os neurologistas, não sabiam, os neurocirurgiões, não sabiam que existia algo chamado neuropsicologia. Então, essa neuropsicologia foi formando, né, depois se aglutinando em torno de algumas pessoas, entre as quais o Dr. Paulo Bertolucci, Dr. Nitrini, e a fonoaudiologia, que estava sendo implantada também, começou a participar. Então, foram fundadores também da neuropsicologia no Brasil, como a professora Maria Alice Parente. E outros, e muitos outros, aí até se congregar um grupo que começou, apesar de ser, um era médico, outro era fono, um psicólogo, outro era educador físico, de várias áreas começaram a se congregar para tornar algo como a neuropsicologia algo existente no Brasil. Da minha parte, eu me interessei em neuropsicologia para continuar estudos com memória, que eu estudava em animais, e eu queria estudar em seres humanos. E em seres humanos, em pessoas que tivessem problemas de memória, né, como Alzheimer, como pessoas com lesão adquirida, e depois com crianças também, que têm muitos problemas, né, que tinham esses problemas de lesão também, de várias patologias, problemas escolares, etc. Então foi assim, a neuropsicologia foi se desenvolvendo, e parece que surgia quase que do nada, tá? E de repente a árvore cresceu. Inclusive, professor Orlando, isso é uma coisa interessante, porque nós estamos aqui no Congresso Internacional de Neuropsicologia em Praga, agora em 2018 e exatamente agora em julho, e a gente vê realmente um crescimento da área em várias dimensões, com quadros clínicos diferentes, com intervenções, hoje na área de cognição social, aumentando cada vez mais. Mas uma coisa muito interessante é que nós sabemos que o senhor teve um histórico importante dentro da área da psicologia experimental e da formação da psicobiologia, no programa de psicobiologia lá da Universidade Federal de São Paulo. Sim. E essa é uma das perguntas, inclusive, que a gente tem, que é exatamente isso. Como o senhor vê a contribuição dos estudos experimentais para a área da neuropsicologia? O senhor mesmo falou que o senhor começou com estudos em animais, e foi daí querendo ver o que acontecia com os estudos, principalmente na área da memória, em seres humanos. Mas como o senhor vê a contribuição dos estudos experimentais para a área da neuropsicologia? Bom, a área de neuropsicologia está se desenvolvendo no mundo inteiro, né? Tá assim, pode até marcar mais ou menos o início da neuropsicologia no experimental, clínica, mas experimental, na década de 50. Isso também tem crescido no mundo inteiro. Então, a gente vê aqui no Congresso pessoas do mundo inteiro participando, né, do Congresso de Neuropsicologia. E a neuropsicologia, o trabalho experimental, a meu ver, eu acho que a maioria, né, acho que deve pensar assim, o trabalho experimental dentro da neuropsicologia e dentro da psicologia cognitiva e algumas áreas em volta que adquirem outros nomes, mas fazem parte do estudo do cérebro, comportamento,
da mente, né, da vida mental das pessoas, hoje se estendendo muito também para problemas de ansiedade, acabei de assistir uma sessão sobre apatia, que é algo relativamente novo dentro da neuropsicologia e mais ainda dentro da psicologia, foi um campo negligenciado. Então, esses estudos experimentais são estudos experimentais que vão contribuem muito para o desenvolvimento do nosso conhecimento dentro das neurociências em geral, junto com o desenvolvimento das tecnologias, que sem isso hoje em dia é difícil fazer, né, uma neuropsicologia. Então você tem que também tem que ter meios que hoje estão se desenvolvendo para você estudar não só o comportamento, né, mas o cérebro sem invadir a pessoa, junto com a neuropsicologia, que de início sempre foi o estudo de pessoas que tinham problemas clínicos, né? crônicos, cerebrais, lesões, epilepsia, enfim. E hoje a gente tem mais instrumentos. Então, o desenvolvimento científico da neuropsicologia é imenso, né? Isso no exterior e no Brasil está ainda meio devagar, mas está tentando acompanhar o desenvolvimento internacional, tudo isso. E eu acho que é extremamente é fundamental para a neuropsicologia em todas as áreas. Em tudo. Perfeito. Professor Orlando, uma das coisas que a gente vê, né, e que acaba tendo muita discussão e muita incompreensão dentro da área da neuropsicologia, tanto no que se refere à teoria dentro da neuropsicologia quanto à prática, é da diferença da memória de trabalho, ou de memória operacional, e da memória de curta duração. Por que as pessoas continuam confundindo esses termos? Bom, esses termos, vamos começar pelo termo que é o mais antigo, que é a memória short-term memory, memória de curto prazo, que claro que é uma memória que tem uma duração muito pequena. Agora, o problema com a memória de curto prazo é quanto tempo dura. Então, era esse o grande problema da memória de curto prazo e como testá-la. Até que surgiu digamos, uma cunha teórica, né? Foi pelo George Miller, né, nos Estados Unidos, que trabalhava para Bell Telephone. Ele precisava desenvolver aqueles números, o número de telefone devia conter, quantos dígitos para o sujeito se lembrar imediatamente. Ele se lembra e vai tomar nota imediatamente do número do telefone que lhe dá. Aí ele chegou a uma conclusão, que a memória de curto prazo, uma memória, deve conter até 7 itens, mais ou menos 2. Então, essa memória de curto prazo é uma memória que conteria 7 itens. Depende da língua do sujeito, palavras mais longas gastam mais tempo, então depende o número de itens vai depender do número de vocábulos, número de sílabas.
Bom, mas ainda não resolveu o problema. Você tem a extensão, bom, 7 itens, mas quanto tempo? Aí veio um outro professor, o professor Cowan, e que determinou 2 outras coisas. Primeiro, não são 7 itens, segundo o professor Cowan, são 4. E o tempo, mais ou menos 2 segundos. Então, isso seria memória de curto prazo, short-term memory, que tradicionalmente é avaliada por um span, né? Aquele span de números, né? Digit span. E essa seria, então, a diferença essa seria a memória de curto prazo, short-term memory. Em seguida, aí apareceu um outro problema dentro do conceito de memória de curto prazo. A memória de curto prazo devia tomar conta, fazer tudo. Ajudar o raciocínio, ajudar a entender as pessoas conversando, você falando, você ouvindo, tudo que você faz envolve uma memória de curta duração. Daí surgiu um outro conceito, que é o conceito de working memory, memória operacional, memória de trabalho, que estende esse tempo disponível para você executar operações dentro do seu cérebro. Então, tudo que você faz, raciocina, todas as funções executivas dependem de uma memória maior que a memória de curto prazo. Aí estenderam a memória de curto prazo para a memória de operacional, working memory, que é uma memória composta de outros componentes, subcomponentes e outros tipos de memória. Então, o que é a memória operacional, essa working memory? Essa memória que permanece com a gente na nossa cabeça, nossa mente, até a gente se distrair ou ser distraído por uma outra atividade. Essa memória, então, tem uma duração razoavelmente curta, mas é muito maior do que a memória de curto prazo. Ela corresponde ao que o William James chamava de memória primária, que é aquela memória que mesmo o objeto que está na sua memória não está mais presente, você continua ainda, aquilo continua na sua cabeça. Então, essa, por algum tempo, essa é a memória primária, a memória operacional, a memória working memory. Então, essa memória que a gente usa, que a gente está usando agora, por exemplo, né? Aqui conversando, falando, a gente está usando essa memória. E a diferença com a memória de longo prazo, que é uma memória que já saiu do seu foco de consciência. Então, já foi para você reaver a memória de longo prazo, você tem que trazê-la de novo para o working memory. Então, por isso que surge uma confusão muito, muito grande entre memória de curto prazo, memória de working memory, porque as duas coisas estão imbricadas, mas na especificidade da memória de curto prazo que você tem que buscar a resposta para essa pergunta. Sim. Uma coisa importante que a gente vê na prática clínica com os pacientes, por exemplo, pacientes com TDAH, pacientes que têm transtorno de aprendizagem, ou pacientes que estão em envelhecimento e também começam a ter dificuldades de memória de trabalho, é que esses pacientes também podem muitas vezes apresentar
problemas relacionados tanto à memória de trabalho verbal quanto à memória de trabalho visual ou visoespacial. Como o senhor vê, como é que se pode diferenciar esses dois tipos de memória de trabalho, ou de memória operacional, né, de working memory? Como é que nós podemos diferenciar isso na prática, avaliando o paciente, vendo o paciente? Como é que nós podemos fazer isso? Bom, esse conceito, essa divisão foi algo que forçou realmente a distinção entre memória de curto prazo e memória de trabalho, o working memory. Foi uma descoberta, né, do Barney e Hitch, que descobriram que você pode ter, que nós temos memória de curto prazo para material verbal, e essa memória de curto prazo para material verbal é independente da memória de curto prazo para material visoespacial. Então, elas seguem paralelas, mas são independentes, uma não interfere na outra. E a maneira, então, na clínica, o que se faz é distinguir através de testes neuropsicológicos. Tem esse teste, né, do DISPAN, tem aquele teste para memória verbal de curto prazo, tem aquele blocos de Corse para memória visoespacial e outros testes estão desenvolvendo para diferenciar as memórias de curto prazo de curto prazo espacial e memória verbal, o que é muito importante na clínica, diferenciar, porque esses dois tipos de memória de curto prazo são dirigidos, são por áreas diferentes também do cérebro. Então é muito importante, quando você vai fazer uma avaliação, bom, é memória visoespacial de curto prazo ou é memória verbal? Então, e isso se faz com a avaliação clínica e a ajuda de testes específicos de neuropsicologia. Porque as funções estariam envolvidas com áreas, com sítios diferentes, do cérebro, e estariam envolvidos com... Isso serviria tanto para a memória de curta duração, quanto para a memória de trabalho, quanto para a memória operacional? Sim, é que quando você tem essa memória de curto prazo, você tem, claro que dos dois tipos, né, a memória verbal e a memória visoespacial, elas abarcam ou requerem regiões diferentes, né, sítios diferentes do cérebro, mas nem todas também têm regiões comuns às duas áreas. Então, esses dois tipos de memória de curto prazo, elas estão envolvidas pela memória operacional, do working memory. Então, a working memory comporta, né, essas memórias de curto prazo, tanto verbal quanto visoespacial e provavelmente outros tipos. Né? Hoje já uma diferença, pode ter uma memória de curto prazo tátil. E isso é o que torna esse conceito de working memory especial, que ele reúne essas informações todas. Perfeito. Professor Orlando, duas questões muito importantes da prática clínica, da aplicabilidade na prática clínica. A primeira delas é a seguinte: nós temos dois grandes modelos, pelo menos, ou os mais utilizados para a compreensão de memória de trabalho e de memória operacional, que são o modelo do professor Baddeley e o modelo do professor Cohen. Como é que o senhor vê as diferenças e a aplicabilidade desses modelos na prática clínica em neuropsicologia? Bom, primeiro a gente tem que ver ainda por que existem esses modelos, essa diferenciação de modelos entre a do Baddeley e do Cohen, por
questões que eles são teoricamente complementares. Que a memória operacional, working memory do Baddeley, que é composta por esses buffers de curto prazo, que na teoria tradicional, nessa memória de curto prazo, transferiria para a memória de longo prazo. Então, sai da memória de curto prazo e vai para a memória de longo prazo. O Kalman, ele faz o caminho inverso. Ele pega a memória de longo prazo e diz que a memória operacional é aquela memória que veio da memória de longo prazo, que entra na sua consciência, no seu momento consciente, naquele seu presente psicológico, vindo da memória de longo prazo. Então, eles se complementam. E lembrando que o Kalman, ele definiu com mais precisão as memórias de curto prazo, dando aquelas memórias de curto mesmo, que segundo ele são 2 segundos e 4 itens, com uma possibilidade de você fazer chunks, né? Dentro da memória de curto prazo, você pode, por isso no telefone você tem o prefixo, você já decora, que já está lá, aquilo equivale a uma unidade. Depois você tem os outros 4 números que aí complementam os 4, 5 números da memória de curto prazo. Então, esses dois modelos teoricamente, são necessários e você tem que usá-los na clínica. Lembrando que, realmente, aquilo que você tem na sua memória de longo prazo, para você utilizar, a não ser que sejam memórias automáticas, aí é outra questão, mas se você utiliza conscientemente, você tem que trazê-lo para a memória de operacional, para memória de trabalho. Então, os dois modelos são necessários, a meu ver, para também a prática clínica. Os dois modelos, muito bem. E em 2000, o professor Baddeley inseriu no modelo dele lá de 1974, né, o modelo original lá construído junto com o professor Hitch, ele inseriu um componente novo dentro do modelo. Nós tínhamos uma tábua visoespacial, uma alça fonológica. Ele inseriu um terceiro componente que foi chamado de retentor episódico, ou de buffer episódico. Esse é um conceito relativamente novo ainda. 2000 foram 18 anos atrás, mas significa que ainda tem muita coisa estudando sobre isso. Modelos em psicologia demoram para serem consolidados, né, em função da testagem experimental e depois da aplicação clínica desses modelos. Mas esse conceito é um conceito que vem ganhando força, não é? Eu lembro que há um evento lá que acontece dentro do Reino Unido, que é de pesquisadores na área de memória de trabalho. O senhor já teve lá, né? Teve o ICON, teste em trabalho só em memória de trabalho. E uma das coisas que vem sendo perguntada é qual é a aplicabilidade do retentor episódico na prática clínica. Ou seja, ver o retentor em estudos experimentais é uma coisa que a gente vê um pouco mais. Mas quando vai para a prática clínica, a gente está falando de pacientes, né? De pessoas que têm problemas de memória de trabalho. Como é que o senhor percebe a questão do retentor episódico com pacientes, na prática clínica? Bom, esse retentor episódico, o episódico buffer, é, na verdade, um componente, teórico, que dá conta daquilo que eu estava falando antes, que é a extensão, o período em que a sua mente está trabalhando com alguma coisa. Ou seja, que a sua working memory está trabalhando.
Então, durante esse período, se a working memory fosse só constituída por memórias de curtíssimo prazo, de 2 segundos, 3, ou seja lá o que for, como é que seria pensar? Bom, o que você olha para ali e vê coisas, você se lembra exatamente onde você está, você se lembra do que você está fazendo, você se lembra de coisas que ainda estão dentro da sua consciência. E é para isso que serve o buffer episódico, que ele pega memórias episódicas e já não são mais memórias modais, né? De verbal ou espacial ou de movimento, mas junta tudo isso para você formar um episódio e mantê-lo na sua working memory, para você poder raciocinar, para você fazer uma conta, né? 3 vezes 2 igual a 6, mais 8. Eu posso fazer isso, tudo preciso manter na minha memória, de memória working memory. Sim. Então, isso requer o buffer episódico. E na clínica, quando você vai testar um paciente, você vai estar, a memória, a operação, você está testando, na verdade, é o buffer, em geral. É o buffer que está sendo testado no geral. Uhum. Quer dizer, o problema do buffer, mas é ele que está sendo testado, porque, na verdade, ele é a memória de trabalho. Né? Ele que, né? Só que ele é dirigido por um outro dispositivo, né, que é o executivo central, que aloca a atenção e distribui essas memórias para cada função executiva. Tá certo? Perfeito. Então você tem um outro sistema que é atencional, que comanda, supervisiona tudo o resto. Mas quem faz o trabalho bruto, quem mantém, é o buffer, né? Ou as funções executivas, né? E o executivo central comanda ou ele supervisiona. Claro que esses conceitos, eles têm um problema muito sério. Você chega e diz, a memória de longo prazo, você detecta regiões cerebrais que estão afeitas a essa memória a longo prazo. Working memory, córtex pré-frontal. Tá? Agora, e onde é que está o buffer episódio? Então, imagina-se que ele seja uma espécie de travessia entre a memória working memory e a memória episódica de longo prazo, e vice-versa. Né? Segundo o Kahn, também tem um outro movimento. Só que, claro, você faz, mas isso é um conceito cognitivo. Não significa, quer dizer, na verdade significa que você tem várias regiões atuando para possibilitar essa função. Então, é um conceito, é um componente, mas você pode dizer, bom, isso é uma função, na verdade, né, da working memory. Fazer essa junção entre as coisas, né? Permitir o tráfego, digamos, entre esses diversos tipos de memória. Gente, seria quase assim uma redundância saber o que é preciso para chegar ao nível do professor Orlando, né? A gente tem que estudar, né? A gente tem que continuar estudando, mas eu queria te pedir, Orlando, nós temos muitos alunos, pessoas que estão iniciando no campo da neuropsicologia, são pessoas que... Temos alguns alunos, também temos uma parte dos alunos que já vem tendo uma formação já mais consolidada, né? Que já se tornaram especialistas na área, hoje continuam estudando junto com a gente, mas que recomendação o senhor daria para essas pessoas dentro da área da neuropsicologia?
O que o senhor, pela sua experiência de vida, o que o senhor recomenda? Quais são as suas recomendações? Bom, são várias, né, recomendações, mas uma delas é manter assim, a curiosidade sobre esse tema, que não é um tema simples, nem essa visão não é única dentro da neuropsicologia, dentro da psicologia cognitiva, mas aí você tem que manter a sua mente aberta e tentar fazer dentro de você mesmo, algo que te ajude a interpretar a memória, o desempenho de pacientes. Então, você lança a mão desses conceitos. Agora, não confunda, isso são conceitos teóricos. Né? Eu pego a minha memória, pego aqui e pá, não é assim, isso não é matéria. São coisas que dependem do funcionamento cerebral. E a gente sabe que não é uma única região. Tá? Mas você tem que prestar atenção nessas diversas manifestações para você poder... Bom, esse paciente aqui provavelmente tem alguma coisa em algum lugar do cérebro, ou é disfunção, ou uma lesão, uma patologia. Então, manter a curiosidade sobre o paciente real, né? Não ficar só com o modelo. Com o modelo, não é isso, ele tem isso, e se trata desse jeito e não pode tratar do outro. Não, você mantenha o foco no paciente como um todo. Tá? Isso é neuropsicologia. Tá? Que você não pode subdividir, simplesmente você faz teoricamente. Né? Mas, na prática, você tem que levar em conta o que isso significa como modelo prático para você poder exercer a profissão, mas levando em conta que... E, além do que, manter-se atualizado, porque isso vai, cada vez mais, vai se adquirindo novos conhecimentos, sem dúvida que são utilíssimos e modificam essas coisas. Né? Os próprios autores modificam suas teorias, né? Para dar conta do que vem de novo. Então é essa a recomendação. Muito obrigado. Ontem a gente estava aqui pegando o metrô aqui em Praga e a gente estava discutindo um conceito. E o Orlando falou assim, você sabia, né, que esse nome vem dessa origem aqui? E a gente estava discutindo que curiosidade é o elemento fundamental para a gente manter o nosso conhecimento ativo. Né? Então, fique curioso e isso que Orlando recomendou agora, de olhar o paciente, entender que os modelos estão aí para nos ajudar, mas verificar isso, manter a curiosidade e a atualização é o que mantém a gente crescendo em neuropsicologia. A gente quer agradecer muitíssimo, Orlando, a sua disponibilidade. É um privilégio poder contar com essa entrevista sua, né? E ao mesmo tempo, estimular você, nosso aluno da formação, a continuar estudando. Continue com a gente e continue aí estudando, se aplicando, porque é assim que a gente cresce em neuropsicologia. E é assim que a gente aprende. Né? Eu que agradeço pela oportunidade dessa entrevista. Espero que ela possa tenha alguma utilidade para os novos, para os estudantes novos, quem está se iniciando na neuropsicologia. E para mim é realmente que a minha grande função, na verdade, que eu, né, já com essa minha idade, eu acho que a minha é uma formação de pessoas, de pesquisadores e clínicos, né? Juntando as duas coisas, que eu não consigo separar muito bem as coisas, não sou um clínico, sou muito mais um pesquisador que junta as coisas. Sim. Espero que seja
tem alguma utilidade para que a minha função é essa, tentar contribuir para formar pessoas dentro da neuropsicologia. Bom, nós agradecemos. Até o mês que vem, na nossa próxima entrevista. Acompanhe a gente, estamos juntos na formação continuada em neuropsicologia. Um abraço e até lá!